Olá, amigos e amigas, tudo bem? Estamos de volta para continuarmos aí analisando algumas questões sempre recorrentes nas provas, né, de concursos. Meu nome é Luciana Batista, eu sou professora de Direito Tributário. Esse é um canal, então, no YouTube, justamente para a gente corrigir questões e, com isso, irmos relembrando, né? Vamos fazendo uma revisão de temas sempre cobrados aí nas provas, tá bom? Então, hoje eu vou analisar com vocês uma questão que caiu na prova do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, uma prova organizada pela Fundep, edital aí de 2013, uma prova recente, e sobre um tema sempre cobrado nas provas, super importante, que é o tema das limitações constitucionais ao poder de tributar. Ou seja, a Constituição, ela prevê o poder de tributar, sabemos disso, para a União, Estados, Distrito Federal e municípios, para que os entes tenham autonomia financeira, né? Não basta autonomia política, autonomia administrativa, é preciso também dinheiro. Tributo é a principal fonte de receita pública, então a Constituição prevê o poder de tributar e reparte este poder entre as pessoas que compõem a federação. Mas ela também vai limitar, vai condicionar, vai frear o exercício deste poder em prol de direitos fundamentais do contribuinte, como liberdade, segurança, propriedade, e da própria estrutura do Estado Federativo brasileiro. Também de valores prestigiados pela Constituição, como liberdade de crença, proteção às entidades de assistência social, aos partidos políticos pela grande relevância no Estado democrático, né? Proteção da educação, da cultura, da exportação, desonerar as exportações. Então, o que eu quero dizer para vocês antes da gente entrar nas questões? Que nós temos uma seção dedicada na Constituição Federal às chamadas limitações constitucionais ao poder de tributar, sem prejuízo de outras limitações espalhadas ao longo do texto constitucional, ok? Mas nós vamos nos concentrar aqui, porque é o que normalmente tem caído nas provas, nos artigos, na Constituição Federal, venham comigo, nos artigos 150 a 152, repito, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. Nós temos aqui princípios e imunidades tributárias. E por que esses artigos são tão relevantes, sempre cobrados nas provas, como vocês vão observar aí na questão do Ministério Público? É porque para o Supremo Tribunal Federal, na ADI, em outros julgados também, mas vou citar para vocês aqui como um paradigma a ADI 939, ADI 939 do Supremo, o Supremo entendeu que nós temos ali princípios e imunidades diretamente relacionados à proteção de direitos fundamentais e à própria estrutura do Estado Federativo brasileiro, tá? Então, considerados cláusula pétrea. Então, nós vamos analisar algumas dessas garantias asseguradas ao contribuinte, aí previstas nos artigos 150 a 152. Vamos lá? Então, nós vamos ler a assertiva e depois vamos comentá-la. Então, primeira assertiva. Relativamente às limitações constitucionais ao poder de tributar, assinale a alternativa correta. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União e facultado aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, grifem para mim, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Ok. Então, este é um princípio previsto na Constituição Federal. Vamos analisar se está correto ou errado. Vem comigo aqui. Quando nós falamos aí deste dispositivo, ele está previsto no artigo 150, inciso 5º da Constituição Federal. Esse artigo 150, inciso 5º, vai nos dizer que é vedado à União
aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, é uma obrigação para todos os entes, né? Não estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens no território nacional. Essa é a regra, tá? Por meio de tributos entre estados ou entre municípios. Então, a regra é essa: permitir a livre circulação de pessoas e bens no território nacional, né? O que é uma garantia fundamental no artigo 5º, inciso 15 da Constituição. A livre circulação de pessoas e bens no território nacional em tempo de paz, né? Em época de paz. Então, a própria Constituição garante isso como um direito fundamental e na parte tributária como um reforço a esse direito fundamental, por isso que é cláusula pétrea, a Constituição veda a todos os entes estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos entre estados ou entre municípios. Ou seja, o que a Constituição não deseja como regra é tributar o ato de passar, de transitar de um território para o outro. O ato de passar, simplesmente, de transitar de um território para o outro, não poderia ser objeto de tributação. Porém, a própria Constituição, repetindo, artigo 150, inciso 5º do texto constitucional, a própria Constituição ressalva a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, nós temos uma grande discussão na doutrina, com reflexo também na jurisprudência, sobre a natureza jurídica do pedágio. A natureza jurídica do pedágio. Há uma corrente que entende que o pedágio seria uma taxa, tributo, cujo fato gerador é prestação de serviço público, de manutenção e conservação das vias públicas. Há outra corrente que entende que o pedágio seria uma tarifa, natureza contratual, não tributária, não é uma imposição da lei, mas sim nasce em razão de um acordo de vontades que o poder público celebra, via de regra, com as concessionárias, para que elas realizem o serviço público de manutenção e conservação das vias e se remunerem por essa atividade através da cobrança de pedágio. Então, o pedágio teria uma natureza tarifária. Estávamos assim, havia uma terceira corrente que falava, pode ser taxa, pode ser tarifa, depende da escolha do legislador em cada situação. Quando o poder público conserva diretamente, taxa. Quando, em regra, quando conserva através de concessão, a concessionária cobra tarifa. Então, estávamos com essa discussão muito boa para a prova aberta, para a prova oral, sobre a natureza jurídica do pedágio, porque você poderia discorrer sobre essas correntes. Porém, o Supremo Tribunal Federal, em 2014, na ADI, anotem para mim, na ADI 800, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela natureza tarifária do pedágio. O pedágio, então, seria uma tarifa, base contratual, acordo de vontades. Então, o pedágio não é um tributo, mas sim uma forma de remunerar serviços públicos, tendo por base a celebração de um contrato, ok? Isso não vai alterar a questão, mas é bom nós sabermos aí dessa posição mais atual do Supremo Tribunal Federal. Então, voltando, vamos lá? Vamos voltar à questão? A mesma alternativa, vamos lá. A questão diz, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União e facultada aos estados, ao DF, aos municípios. Então, é isso que está errado, porque não é uma faculdade para o estado, DF, município, e sim uma obrigação, né? Ou seja, eles não podem estabelecer limitações ao tráfego por meio de tributos interestaduais e intermunicipais, ressalvada a cobrança do pedágio, que para o Supremo, essa posição mais recente, tem natureza tarifária. Vamos à próxima alternativa? Então, essa está errada. Vamos à próxima alternativa. Vamos lá. A lei não poderá
atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição. Imposto e contribuição, sabemos, são tipos, são espécies de tributo, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Vem comigo aqui. A questão está tratando, no texto constitucional, nós temos um dispositivo aí sobre esse tema. A questão está tratando da chamada responsabilidade tributária por substituição. Então vamos lá. Constituição, responsabilidade tributária por substituição. Deem uma olhada, por favor, no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição. Tá? Introduzido esse dispositivo pela emenda constitucional número 3 de 93. Vamos lá? Então, vem comigo aqui. Quando a gente fala em responsabilidade tributária, nós estamos falando de um tipo de sujeito passivo, né? De um tipo de devedor. O responsável, ele não praticou o fato gerador. Quem praticou o fato gerador é chamado contribuinte. O responsável é aquele que é sujeito passivo, mas por expressa disposição de lei. Então vamos lá. A responsabilidade deve estar prevista em lei. Artigo 121, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Ok? Então a responsabilidade é um tipo de sujeição passiva prevista em lei. Artigo 121 fala da responsabilidade, o conceito, no Código Tributário Nacional. A responsabilidade por substituição, eu brinco assim com os meus alunos, o nome já te ajuda, né? Alguém vai substituir outra pessoa. Como assim, professora? Seguinte, a lei coloca alguém na condição de devedor, não praticou o fato gerador, mas ele é o devedor perante o fisco, por fato gerador praticado por outra pessoa que está à frente, numa cadeia, por exemplo, de produção e circulação de um bem. Então, o produtor do bem já deve pagar perante o fisco pelo fato que ainda vai ser praticado pelo atacadista, pelo varejista. Ou então o produtor, ele é o responsável perante o fisco por fato já acontecido. Por exemplo, um produtor de um veículo automotor, ele é o responsável, se a lei assim dispuser, pelo pagamento perante o fisco, pelos fatos já acontecidos, as operações de circulação de mercadoria feitas pelos produtores das peças, as peças que serão utilizadas para a montagem do veículo. Então, atenção, nós podemos ter substituição progressiva, fato gerador futuro, e substituição regressiva, fato gerador passado, fato gerador que já aconteceu. A Constituição Federal, nesse dispositivo 150, parágrafo 7º, ela nos diz que a lei pode sim, e tem que ser lei, porque a responsabilidade não se presume, a matéria sob reserva legal, a lei pode sim atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador vai ocorrer posteriormente. Então, ele vai substituir alguém por fato gerador futuro. Por isso que a gente chama de substituição tributária progressiva, prevista e permitida na Constituição Federal e também no Código Tributário Nacional. É interessante, anotem aí para mim, só para a gente explorar bastante a questão, que vocês acompanhem no Supremo Tribunal Federal o julgamento das ADIs, vou colocar assim, Supremo ADIs 2675 e 2777. Vou colocar aqui essas duas referências, onde o Supremo está novamente analisando a questão da substituição tributária, porque há um problema na substituição no seguinte sentido: se alguém substitui outra pessoa por fato futuro, fato que ainda vai acontecer, então o substituto já paga perante o fisco.
Mas e se o substituído, quem está à sua frente, não praticar o fato gerador? Ou praticar o fato gerador por um valor menor do que o que foi previsto? Então a discussão é, caberia restituição? O Supremo, a posição atual dele é de que cabe restituição somente quando não acontece o fato gerador. Mas quando há uma divergência apenas da base de cálculo, aí não haveria que se falar em complementação ou restituição parcial. Mas essa questão está sendo de novo analisada pelo Supremo, por isso é bom vocês acompanharem. Vamos lá, ADI 2675 e 2777. Há também recursos extraordinários tratando do tema, mas estou colocando aqui duas referências importantes para vocês, as ADIs aí no Supremo Tribunal Federal. Então, vamos voltar à alternativa? Vamos lá? Relermos juntos para ver se está certo ou errado? Então, vamos. A lei não poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Errado, porque a Constituição, vimos no artigo 150, parágrafo 7º, que a Constituição permite sim que a lei atribua a condição de substituto tributário por fato gerador futuro. 150, parágrafo 7º. Vamos passar? Então está errada. Então vamos lá. Letra C. É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência, ou seja, da sua origem ou do seu destino. Vem comigo aqui. Essa é uma limitação prevista na Constituição Federal ao poder de tributar dos estados, Distrito Federal e municípios. Esta limitação está expressa no artigo 152 da Constituição Federal, quando a Constituição nos diz que é vedado aos estados, Distrito Federal e municípios estabelecer diferença tributária, ou seja, discriminação tributária. Não é possível que eles estabeleçam diferença tributária. Então, vou riscar, ok? Não é possível, em razão da origem, procedência ou do destino de bens e serviços. Então, vamos lá, podem anotar. Artigo 152, é vedado a Estado, DF, município estabelecer discriminação, por isso que a gente chama de princípio da não discriminação tributária, em razão da origem dos bens ou do destino. Por que há essa previsão na Constituição Federal? Meus amigos, me ajudem aqui a raciocinar. Estamos no Estado Federativo Brasileiro, onde os entes têm isonomia, têm paridade constitucional. Então, não é possível que algum ente da federação, hipoteticamente, digamos, o Estado de Pernambuco, ele estabeleça uma discriminação simplesmente porque a mercadoria é proveniente do Rio Grande do Sul ou é proveniente do estado da Bahia. Então, um contribuinte dentro do estado de Pernambuco, no meu exemplo que eu estou criando, só para ilustrar, se ele comprar uma mercadoria de Pernambuco, ele não vai poder aproveitar os créditos lá no ICMS, ele está comprando para revender. Mas se for de Pernambuco, ele não pode aproveitar os créditos. Agora, se for uma mercadoria vinda da Bahia, ele poderá aproveitar os créditos para compensar, para abater na operação seguinte. Isto é vedado pela Constituição, justamente em nome do princípio federativo, onde os entes têm isonomia, têm paridade constitucional. Então, esta é a literalidade do artigo 152 da Constituição. Vamos conferir? Então, vamos lá. Relendo a alternativa. É vedado aos estados, ao DF e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Perfeito. Esta é a correta. Mas vamos à letra D. É permitido à União
objetivando, grifa para mim, objetivando reequilibrar a tributação vigente entre os entes federados, né? Os entes que compõem a federação. Então, é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Vem comigo aqui. De fato, a regra é que a União não pode estabelecer tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Isso está no artigo 151, inciso 1º da Constituição. 151, inciso 1º da Constituição. É o que nós chamamos de princípio da uniformidade geográfica. A União exerce sua competência em todo o território nacional, então qual é a regra? Ela deve tratar de maneira uniforme, igual, todos os entes da federação, sem discriminação, justamente porque todos têm isonomia, têm paridade constitucional. Porém, a própria Constituição ressalva essa regra, mas ressalva em função do quê? Ressalva em função da possibilidade que a União tem, atenção, de conceder benefício fiscal para promover o equilíbrio, o desenvolvimento equilibrado de todas as regiões do país. Porque nós sabemos que há regiões do país que são menos desenvolvidas sob determinado aspecto. Exemplo, industrialização. Então, seria possível que a União conceda ali um benefício fiscal para promover o desenvolvimento daquela região, desenvolvimento econômico, gerar empregos, renda para as pessoas que ali estão, trabalho, condições melhores de vida. Então, a regra é a uniformidade em todo o território, ressalvada a concessão de benefício fiscal para cumprir os objetivos da República Federativa do Brasil. Ok? Promover um desenvolvimento equilibrado de todas as regiões. Erradicar a pobreza e a marginalização. Tá? Então vamos lá, voltando na questão para a gente fechar. É permitido à União, objetivando reequilibrar a tributação vigente entre os entes, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. É permitido à União instituir tributo que não seja uniforme? É, mas é em função de reequilibrar a tributação vigente entre os entes? Não, mas sim em função de promover o desenvolvimento equilibrado entre as regiões do país. Portanto, a letra D está errada, né? E o gabarito, então, ficou a letra C, que nós já tínhamos analisado. Tudo bem? Então, vocês encontram aí o meu e-mail, se precisarem tirar dúvidas, mandar sugestões, professoralucianabatista@hotmail.com, minha página no Facebook, Luciana Batista Santos, e a fanpage também, onde eu sempre coloco questões comentadas, os vídeos aqui do YouTube, Professora Luciana Batista. Espero que tenham gostado, bons estudos, façam uma leitura atenta desses dispositivos, que são muito importantes, e vejo vocês em breve. Grande abraço, tchau.